Correção de questões da UNI 2024, nível fácil. Aqui a questão traz 3 imagens, a imagem A, a imagem B e a imagem C, certo? Mais abaixo a gente também tem mais 2 imagens, que é a D e E. Ao analisar aqui a imagem D e a E, a gente pode perceber o quê? O furo da imagem D, ó, esse furo aqui, ele é maior do que o furo que tem aqui na imagem E, ou seja, o diâmetro para plugar o pino do cabo de alimentação do equipamento. Na imagem E, o diâmetro ele é menor do que o diâmetro da imagem D. Então, o que aqui a gente pode deduzir? A tomada E, ela é de 10 amperes porque o diâmetro é menor. E a tomada D, ela é de 20 amperes porque o diâmetro é maior, certo? Então a gente já consegue deduzir isso analisando as imagens. A partir das fotos acima, identifique sem qualquer sombra de dúvidas qual a alternativa a seguir é a correta. Então, letra A. O aparelho A não pode ser plugado em qualquer tomada de residências brasileiras. Que é um aparelho A? Esse aqui, ó. O que é que informa aqui, ó? Aqui eu informo que ele pode estar trabalhando em uma tensão de 100, aqui tem um 100, ó, de 100, certo? Até 240. Esse tracinho aqui é o intervalo, ou seja, ele pode estar plugado em uma rede que tem a tensão de 110, ok, pode. Ele pode estar plugado em uma rede que tenha tensão de 220, também pode, porque está dentro do intervalo, que vai de 100 a 240. Então, sim, o equipamento A ele pode ser plugado em qualquer rede, né, em qualquer tomada das residências brasileiras. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente vai ter a 120 ou 220 e a de 110. Então, como ele suporta esses intervalos, então ele sim pode ser plugado. Então, o item A, ele é falso. Item B, o aparelho C não pode ser plugado em qualquer tomada de residências brasileiras. Então, a gente vai agora analisar o aparelho C. Pronto, aqui no aparelho C, ó, ele tem aqui nessa parte aqui mais escura, que é aqui, ó, ele tem uma chave que ele tem aqui, uma espécie de chave, certo? Como é que funciona essa chave? Você vai selecionar a tensão adequada da rede, ou seja, para tu plugar o equipamento. Então, se eu estou aqui no Nordeste é 220. Então, eu estou aqui com a 220, certo? Então, se eu tenho esse equipamento e vou plugar em alguma tomada aqui no Nordeste que trabalha com essa tensão de 220, então eu vou pegar a chavinha que tem aqui e selecionar na 220. Aí o equipamento vai funcionar da maneira correta. Agora, o que é que eu posso fazer? Se eu selecionar na de 110, aí o equipamento não vai funcionar, porque não vai ter, né, tensão para poder fazer com que ele funcione, porque aqui vai estar modificando a especificação do aparelho, ou seja, você consegue, né, fazer esse controle, entendeu? Então aqui eu posso sim estar utilizando em qualquer tomada brasileira, desde que eu tenha a atenção de colocar na tensão adequada, né, da tomada. Então aqui não é apenas eu plugar igual é o A. Aqui no A aqui ele não tem, assim, na imagem não nos indica nada que a gente tem que realmente alterar alguma chave. Só tem dizendo que ele trabalha nessa de 100 a 240. Aqui já indica que tem essa chave para você estar regulando em qual tensão você vai estar selecionando para poder colocar lá na tomada. Então aqui o que é que pode acontecer? Pode acontecer de a pessoa não se atentar nisso, né, em mudar a chave e acabar colocando o equipamento e ele acabar não funcionando devido a apenas esse deslize da pessoa que está operando o equipamento. Então, fora isso, né, o equipamento sim ele pode ser utilizado em qualquer tomada aqui do Brasil. Então, o item B também é falso. Quem fala aqui no item C, o aparelho B não pode ser plugado na tomada D. Que é o aparelho B? Esse aqui, ó. Mas aqui não informa qual que é o diâmetro do pino, né? Do pino do cabo de alimentação. Não informa qual é a amperagem que ele vai estar trabalhando. Então, o que a gente vai ter aqui? O D, que é 20 amperes, e o E, que é 10 amperes. Então, assim, independente se ele for 10 ou 20, de todo jeito ele vai conseguir ser plugado no D. Ou seja, se ele é 10 amperes, ele pode sim ser plugado aqui
na tomada D, se ele for de 10 amperes, porque o pino vai conseguir entrar aqui dentro. E se ele for 20, né, também consegue colocar aqui o pino aqui dentro. Então o item C, ele também é falso, porque ele fala que ele não pode ser plugado no D. Item D, o aparelho B não pode ser plugado em qualquer tomada de residências brasileiras. A gente vai analisar aqui o aparelho B. Ó, aqui no caso do aparelho B, que aqui informa aqui, ó, que ele trabalha com essa tensão de 127. Então, exemplo, aqui no Nordeste é utilizado 220. Então, ele não pode ser plugado nas tomadas aqui nordestinas. Por quê? Caso você venha a plugar ele na tomada, pode ocorrer algum tipo de acidente, ou seja, o equipamento vai danificar e pode ocorrer algum acidente com a pessoa. Então, aqui o item D, ele é o item correto. O aparelho B não pode ser plugado em qualquer tomada de residências brasileiras. Letra E. Se o aparelho C puder ser plugado na tomada E, não poderá ser plugado na tomada D. Então vamos lá. Se ele puder ser colocado na E. Então se eu conseguir colocar ele aqui na E, então também vou conseguir colocá-lo na D. É basicamente a mesma coisa que fala aqui no item C, que o aparelho B não pode ser plugado na D. É basicamente a explicação que eu fiz aqui no C. Então se ele cabe na E, ele também vai conseguir, né, ser plugado na D. Então aqui também vai ser falso. Então nosso gabarito da primeira questão é item D, certo? Segunda questão, também nível fácil. Aqui ele fala sobre risco, né, de choques elétricos, de acidentes com eletricidade. E sobre o comando da questão, sobre as normas de segurança no uso da eletricidade, escolher a alternativa incorreta. Então, atenção para isso. Ele quer o que está errado, o incorreto, certo? Então, vamos analisar aqui quem que está incorreto. Item A. Caso existam bebês, deve-se colocar protetor de tomada. Certíssimo. Não apenas no quarto da criança, mas em tudo. Pronto, perfeito. Então, aqui está tudo certo. Como ele quer o incorreto, então não é a opção que a gente deseja. Então, a gente pode botar aqui que ela é uma opção inválida, certo? Não é a que a gente quer, porque ele quer a opção incorreta. B. Trocar lâmpada com interruptor na posição ligado para ela acender quando estiver bem encaixado. Encontramos nosso item incorreto. Por quê? Porque ao a pessoa trocar a lâmpada com o interruptor ligado, certo? O que é que pode acontecer? Essa pessoa vai estar colocando sua vida em risco de, né, acabar levando algum tipo de choque, né, ou ocorrer algum tipo de acidente devido o interruptor estar ligado. Então é importante sempre que for trocar a lâmpada, desligar lá no disjuntor, né, a parte que trata da iluminação daquele ambiente, para não ter nenhum tipo de risco da pessoa que vai estar manuseando, né, sofrer algum tipo de acidente elétrico, né? Aí depois se fez lá a troca, aí desce da escada, vai lá no disjuntor, liga e vê se a lâmpada acendeu. Se ela acendeu, ok. Se não acendeu, você vai lá, desliga novamente e vai tentar ver por qual motivo, né, entender por qual motivo ela não está acendendo. Então o item que a gente quer, que a questão pede, é o item B, porque é o item incorreto, certo? Jamais troquem lâmpada com nenhum tipo de corrente passando, porque há riscos de choque elétrico. Vamos ver por que os demais, né, não são os itens que a questão pede. No item C, o que é que fala? Não deixar fios expostos acessíveis, ou seja, corretíssimo, a gente não deve deixar nenhum tipo de fio, né, que está exposto acessível, porque tem risco de dar choque elétrico tanto, né, em seres humanos como em animais. É preciso protegê-los bem com fita isolante, perfeito, e conectá-los ao que estavam destinados no projeto elétrico da casa. Pronto, então aqui tudo ok, né, tudo certo, então vou marcar de vermelho porque a questão que é o que está errado, né? Então aqui como está certo, a gente marca de vermelho. D. Ao trocar a resistência de um chuveiro, deve-se desligar o disjuntor da rede secundária ao qual o chuveiro está pronto. Perfeito, também está corretíssimo aqui, né, o que ele fala, e não é o que a questão quer. A questão quer o que está incorreto. Então por isso que eu estou marcando aqui de vermelho. E o E, quando for dormir, não deixe o celular carregando na cama, prefira carregá-lo de dia ou colocá-lo sobre a superfície não inflamável. Por que ele fala isso? Porque já aconteceu alguns casos, né? E o que é que pode ocorrer quando você deixa o celular carregando por muito tempo? Pode ser que aquela bateria daquele celular venha superaquecer. Então, se ela tem um superaquecimento, pode causar algum tipo de explosão, algum tipo de acidente. Então, não é indicado você deixar o celular a noite toda carregando, entendeu? Deixa aquele tempo realmente que ele precisa para carregar. Carregou total, você vai lá e tira ele da tomada
E pronto, não deixar a noite toda, como muitas pessoas, né, têm esse hábito. Então aqui gabarito da segunda questão, o item B.